Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês sobre as leituras que fiz em janeiro de 2025. E aqui estão eles. São 8 livros, eu vou mostrando um a um para você. Tem um aqui que dispensa apresentações, Alice no País das Maravilhas. É um box encantador da Garnier que vem as duas histórias da Alice através do espelho e Alice no País das Maravilhas. A gente conhece essa história desde a infância, né? Mas é outra vibe, é outra coisa quando você lê essa história contada, ainda que seja com destino infantil, mas você adulto, quando lê uma história dessa, você vê muitas mensagens para a vida, realmente, né? E não apenas uma diversão infantil. Eu acho que de tudo que eu li aqui da Alice, vai ficar sempre para mim aquela história da Alice procurando o seu caminho, né? Tentando atravessar por um lugar desconhecido e ela pergunta ao gato onde é o caminho, né? Qual caminho ela deve seguir? E ele pergunta para onde ela está indo. E ao que ela responde, eu não sei. Então ele fala, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é uma coisa muito forte para nós adultos. A gente precisa, no mínimo, saber aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Eis aqui então a nossa Alice nos ensinando algumas coisas diretamente do mundo infantil para o mundo adulto. Um outro livro que me impressionou bastante foi Eu Sou Malala, da própria Malala Yousafzai. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, com o auxílio de Patricia McCormick. Esta história vai falar sobre a luta desta garota paquistanesa para enfrentar o regime talibã, que proíbe as mulheres de frequentarem as escolas, de se desenvolverem intelectualmente. Então, o Paquistão fica ao lado do Afeganistão e quando eles se dão conta, o país deles está tomado por esse grupo do Talibã. E Malala é uma garota que desde pequena teve muito prazer em estudar. Assim, ela disputava com as amiguinhas da escola quem seria a melhor aluna naquele ano. O pai dela era um diretor da escola e ela não imaginaria a vida dela longe dos estudos. E quando começou essa proibição, a luta dela com o apoio da família foi muito importante para vencer esse regime cruel. Ela vai sofrer um atentado e ela vai quase que pagar com a vida. É uma história rica de detalhes da cultura daquele povo, de como é o seu dia a dia num país que tem muitas restrições com o desenvolvimento da mulher. Outra história encantadora aqui, Cartas a uma Negra, é uma narrativa antilhana. Essa Françoise Géat vai explorar o gênero epistolar com a autobiografia. E é uma grata surpresa porque esta Cartas a uma Negra, ela está se referindo à nossa escritora Carolina Maria de Jesus, que ela começa a dividir através de cartas o que ela vive, aquela vida sofrida, assim, e ela sabe que a Carolina de Jesus também sofreu a mesma dor que ela, né? Pela dificuldade, pela pobreza, pela falta de oportunidade na vida, de ter mais estudos. Então, tudo isso complica. Ela tem o seu marido com... Eu não tenho certeza se 4 ou 5 filhos, eu acho que são 5 filhos. Eles têm uma vida bem difícil, assim. E ela vai narrando tudo o que se passa. Imagina assim um diário, mas não é o diário, porque ela está remetendo aquelas palavras a Carolina Maria de Jesus, né? Então ela diz, como eu entendo que você vivenciou, e começa então a transmitir tudo que ela própria está vivenciando. É uma construção assim incrível este livro, muita fluidez, sabe? Uma coisa gostosa de ser lida e é uma história cativante. Outro livro lido em janeiro é A Madonna de Cedro, de Antônio Calado. Eu já tenho a resenha aqui no canal, vou deixar um link aqui nas descrições do vídeo. O próximo livro de janeiro, ele chegou atrasado aqui em casa, é uma canção de Natal, de Charles Dickens. Eu tinha encomendado em dezembro, porque é o típico livro, né, que normalmente se leria nessas épocas festivas,
porque está realmente acontecendo essa história em torno da ocasião do Natal. E eu ouço falar a vida inteira desse livro, não sei quantos anos eu ouço falar desse livro. E agora eu teria a oportunidade de lê-lo, então, no Natal de 2024, mas houve um atraso aí na entrega, enfim, chegou em janeiro. E de que ele sempre tem essa levada, assim, emotiva demais, né? Ele pega a gente pelo coração. Você senta e lê esse livro, assim, numa tarde tranquila. Ele tem 120 e poucas páginas. O próximo livro lido em janeiro foi Paris, os Escritores Americanos. Esse livro eu tive muita dificuldade de desgrudar dele, sabe? Eu li e fiquei recapitulando ele ainda em fevereiro e volta e meia eu pego. Ele marcou demais. Recentemente eu fiz uma resenha, também vou deixar linkado aqui, A Livreira de Paris, que também vem nessa temática aí, né, com esses escritores americanos em Paris, né, a famosa Geração Perdida. Então essa história ficou em mim de um jeito muito, muito intenso, sabe? Dando sequência à Livreira de Paris. Quando eu chego em Paris, os escritores americanos, aí complementou perfeitamente tudo que se vivenciou ali no início do século XX, até ele vai, na verdade, de 1919 até 1939. Também a gente vai ouvir falar muito em Sylvia Beach, em Hemingway, naqueles famosos, né? Mas é uma gente muito interessante que vai aparecer aqui. E essa questão da geração perdida, que aparentemente foi cunhada por Hemingway, é uma epígrafe no livro dele, O Sol Também Se Levanta. Então, quando se ouve essa expressão, a geração perdida, todos já associam a ele, mas na verdade quem disseminou essa frase, essa expressão, foi Gertrude Stein, que ela tendo levado um carro para concerto, lá naqueles idos de 1920, o dono da oficina chama um de seus mecânicos e pede que faça os serviços no carro da Gertrudes. E pouco tempo depois o mecânico diz que, era um mecânico jovem, ele diz que ele não conseguiu detectar o problema. Ao que o dono da oficina responde: "Ah, vocês são todos uma geração perdida." E a Gertrude Stein, ouvindo isso, pergunta para ele: "O que você quer dizer com essa expressão?" Então ele diz que quando começou a guerra, em 1914, essa geração ali, eles não tinham concluído seus estudos, seus aperfeiçoamentos, né, para sua formação para o trabalho. Então, eles voltaram da guerra sem uma formação profissional. E isso complicava muito assim, o desenvolvimento, enfim, deles próprios, né? E aí ela achou bem interessante, ela começou a usar essa expressão para os escritores americanos que iam a Paris com o intuito de ganhar aquela liberdade artística que se tinha em Paris, porque tudo acontecia lá também. Então, eles queriam desenvolver, né, suas habilidades como escritor, tendo mais oportunidade. E, na verdade, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, aconteceu em todas as classes sociais isso, né? Essa interrupção na sua capacitação profissional. A Gertrude Stein, ela foi uma grande intelectual do século XX, uma escritora excepcional, assim, ela normalmente escrevia ensaios, ela tinha um olhar muito sério diante da vida. Ela era mais madura também do que aqueles jovens escritores, então era como se fosse um pouco assim a mãezona deles, mas uma pessoa muito exigente, né? Como ser humano, como profissional, ela era extremamente exigente. Em resumo, então, esse livro vai explorar esse período, né, de 1919 a 39, onde começa a Segunda Guerra Mundial. Então, está bem no entre guerras, né? Vai ser abordado aqui um pouco ou muito dos grandes escritores, né, americanos que passaram por Paris nessa época. E por último, é um livro que eu não tenho ele aqui, não é um livro físico, é virtual, é um livro de uma pós-graduação que eu estou fazendo sobre mediação de conflitos, então, bem interessante, que lida com o comportamento humano, como agir, né, diante de problemáticas. Eu trabalho em escola, sou professora de língua portuguesa e literatura,
É bem interessante, né, ter esse tipo de conhecimento para lidar com as mais variadas questões, né, que possa acontecer nesse meio. Então, o intuito é, de fato, aprender a lidar com o ser humano, né? Então, esses são os livros lidos em janeiro. Espero que você tenha gostado deles. Me diga aí se você já conhece algum, se você já leu algum deles. Fale a respeito. Eu fico muito contente quando vocês fazem essa manifestação aqui no canal, quando vocês participam, fazem seus comentários. Isso sempre enriquece. Cada comentário, às vezes assim, eu fico impressionada com uma colocação, né, que alguém aí que está assistindo e tira um minutinho para fazer algum comentário, e muitos comentários ricos que me dão assim outras possibilidades de leitura também. Enfim, a gente ganha, né? Todos ganhamos com essa troca. Então, muito obrigada por sua presença aqui no canal. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!